Olá, meu amigo, tudo bem? Pastor Wesley, aqui da Igreja Batista Nordeste. Obrigado por assistir uma palavra clara. Estamos falando sobre Jesus Cristo, Deus encarnado, o Jesus verdadeiro da Bíblia. Quem é? Como ele é? Às vezes, pessoas, se você fala sobre Jesus, eles só têm uma imagem na cabeça. O carpinteiro humilde. Ou aquele bebezinho na manjedouro. Oh, esse Jesus humilde, ele é manso, ele é delicado aí, ele não faz nada, ele nunca ficou bravo, ele nunca foi indignado, ele nunca, se alguém batia ele no queixo, ele só virava o outro lado, ele não faz nada. E muitas vezes pessoas pensam sobre Jesus como ele sempre será aquele carpinteiro humilde, que muitos rejeitaram e ele não fazia nada. Ele só ficava quieto. Há uma noção na mente de várias pessoas que não bate com a realidade bíblica. É a realidade que Jesus Cristo veio ao mundo. A primeira vinda dele, ele veio de forma humana, humilde, manso, delicado, tudo isso. Mas, gostaria de ler uns versículos no livro de Apocalipse, que nos dá um vislumbre do futuro, que revela um pouco mais do ser de Jesus. E quem ele é e como ele realmente é, aí, para nós, na eternidade. Apocalipse 19, vemos o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma vestida tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O verdadeiro Jesus da Bíblia não foi somente um humilde carpinteiro. O Jesus da Bíblia também é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vem para julgar, para pelejar, para derramar, para ser o instrumento de aplicação da ira, o furor do Deus Todo-Poderoso. Temos que entender quem Jesus realmente é. Ele veio em humildade na primeira vinda porque ele estava se identificando com a natureza humana. Ele tomou sobre si natureza humana. Ele tomou o corpo humano. Ele se identificou com nosso problema, com nossa posição, com a nossa necessidade. O livro de Gálatas 4, versículo 4 e 5 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus veio na primeira vinda de maneira humilde porque ele veio para nos chamar, porque ele queria dar descanso às nossas almas, porque ele ia ser o Salvador, Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Ele tinha uma natureza humana, ele passava e se sentia a necessidade, ele estava com sede, com fome, ele sentia o frio, e ele estava em momentos fracos e cansado e tudo isso no corpo, porque ele estava se identificando, compadecendo com a nossa necessidade. E por isso ele veio como aquele carpinteiro humilde na primeira vinda. Ele veio como amigo para os pecadores. Já temos falado sobre isso anteriormente, mas Jesus veio para ser um amigo aos pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento. E ele amava os rejeitados. Ele buscava os esquecidos. Ele foi um verdadeiro amigo
aos que a sociedade em geral não gostava, ou falava mal, ou tratava mal. Jesus amava eles. Ele veio em humildade para chamar eles, em busca deles, por amor a eles. Mas isso foi a primeira vinda. Quando ele vem a segunda vez, ele virá em glória e majestade. O livro de Apocalipse, essa palavra Apocalipse, significa uma revelação. A revelação, quando Jesus Cristo será revelado, não somente a uns pastores, não somente a uns animais, num presépio ali no Belém, não somente a uns magos que vêm de longe do Oriente, mas quando Jesus será revelado ao mundo inteiro, ele voltará não em humildade, mas em glória e majestade. Ele voltará como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele venceu quando ele morreu na cruz. Ele venceu o pecado e a morte. A Bíblia diz que ele agora tem as chaves de morte, o Hades e o inferno. Ele é dono, ele dominou, ele conquistou aqueles inimigos. E por ser conquistador, nós também, agora a Bíblia diz, os que estão em Cristo, somos mais que vencedores. Ele venceu a morte e o pecado. E por ele ser obediente à vontade do Pai, por ele se humilhar e ser obediente até a morte de cruz, por ele cumprir o plano do Pai em oferecer salvação a quem quiser, ele sofrendo a nossa penalidade, ele sofrendo o nosso castigo, já tendo realizado a obra da redenção, tendo conseguido uma eterna redenção para os pecadores. Agora, Deus tem o glorificado. Deus o glorificou porque ele obedeceu e ele cumpriu o plano do Pai. Ele venceu o inimigo do pecado, da morte e do diabo. Ele venceu, ele ganhou. Ele veio em humildade e cumpriu, realizou a obra. E por isso agora ele foi exaltado à destra do Pai. Lucas 22, versículo 69, Jesus falava: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Por que desde agora? Porque ele estava realizando a obra da salvação. Ele estava como Cordeiro de Deus, levando nossas transgressões, iniquidade, pecado, falhas sobre si e morrendo em nosso lugar. Atos 2:33, os apóstolos pregando, disse: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ele estava exaltado pela destra de Deus, exaltado ao lado do Pai. Por quê? Porque ele é o Salvador do mundo, porque ele ressuscitou dos mortos para a glória do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: o qual, falando de Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é exaltado agora porque ele conquistou a morte e o pecado. Ele é exaltado porque ele foi em tudo perfeitamente obediente ao Pai. Porque ele realizou o trabalho da salvação do pecador. E sendo ressuscitado, vencendo a morte, o inferno, agora, depois ele ascendeu, ele voltou para o Pai e está sentado à destra do Pai. Em glória, em majestade. Por quê? Porque ele é digno. É digno do louvor e adoração. É digno da reverência. Ele é digno daquela glória e honra e majestade e poder e domínio, porque ele fez o que mais ninguém poderia fazer.
E o Jesus, o mundo não tem problema e não se sente medo ou preocupação, ou eles não dá pausa a eles em blasfemar ou insultar um pobre carpinteiro. Mas o Jesus que voltará logo não é um carpinteiro. Agora ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, porque ele é quem conquistou o pecado, a morte, o inferno, e voltando todo mundo reconhecerá por quem ele é. Os salvos regozijando, os ímpios clamando e tentando se esconder dele. Ele virá como o juiz das nações. A Bíblia nos ensina que voltando a segunda vez, julgará. Ele julgará e ele governará com essa vara de ferro. A primeira vez foi de manso e delicado o Senhor. Essa próxima vez com uma espada afiada como nunca. Com a vara de ferro, ele reinará, ele julgará. Quem rejeitou a ele serão condenados para sempre. Quem ficou em rebelião contra ele, gostando ou não, os joelhos deles se ajoelharão e eles confessarão com a própria língua deles que ele realmente é Deus. Ele é digno. E confessarão o nome dele, e que não foi uma fábula da igreja, não foi coisa que a religião inventou para controlar o povo. Não, eles reconhecerão Jesus por quem ele é, e ele julgará o pecador. Se você está brincando com Jesus Cristo, agora você não quer continuar, porque Jesus Cristo voltando, você verá com teus próprios olhos e reconhecerá: ai de mim. Ele realmente é quem a Bíblia diz que ele é. Ele voltará para julgar. Ele reinará sobre a terra. Apocalipse 19, João estava vendo a visão do futuro, quando depois da tribulação, o anticristo reinar sobre o mundo e ver como o mundo fica quando é governado pelo ímpio, pelo anticristo, pelo inimigo da justiça e da verdade. O mundo, como será a vida naquele momento, com a ira de Deus derramado sobre a terra. E daí Jesus voltará, e toda pessoa o verá, e ele tomará domínio e controle deste mundo. Ele lançará o anticristo, o besta falso profeta, no abismo, prenderá Satanás por 1000 anos, e ele reinará aqui na terra. O reino milenar nós chamamos ou dizemos. E ele será não somente um carpinteiro, ele será o rei da terra, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Você conhece a ele? Você tem se humilhado, se ajoelhado em coração para reconhecer que Jesus Cristo não é somente um carpinteiro, ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Ele não é um homem fraco e humilde, ele é todo-poderoso, e pelo poder dele, ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte e o pecado. Ele é o Salvador do mundo. Você reconhece a ele? Você conhece quem ele é? Você conhece que Jesus tem domínio sobre tudo? Tem sido exaltado à destra do Pai. Você conhece a ele? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é Deus. Ele é o segundo membro da Trindade. Ele reinará. Você possa aceitar e convidar ele a ser o teu rei, o teu Senhor, ou você pode resistir e rebeliar e negar até o dia quando Jesus Cristo volta e você não terá escolha. Ele tomará por força o domínio dessa terra. Ele reinará, e os que não querem dele serão julgados, condenados. Você conhece a ele?
Jesus morreu por causa dos teus pecados. Ele amou você tanto que estava disposto a sofrer no teu lugar. Ele quer te perdoar e salvar durante esta vida. E só temos o nosso tempo nesta vida agora para fazer a escolha, para escolher a Ele, para crer nele como nosso Salvador, para receber Ele como nosso Salvador e Senhor. E se rejeitamos a Ele nesta vida, se eu rejeito a Ele, se adio essa decisão e Cristo volta, eu não terei mais escolha, mas seria tarde demais para minha alma. O Jesus da Bíblia é o único que conseguiu comprar a nossa salvação pelo sangue dele. E ele oferece a quem quiser, mas há um só caminho, e é só por fé em Jesus, pela graça de Deus, que nós possamos ser adotados na família de Deus, que nós possamos evitar a condenação, que nós possamos receber vida eterna como presente gratuito. Não será pela minha religião, não será pelas minhas obras, não será pelo meu merecimento. Você está disposto a clamar a Ele, reconhecer a Ele, convidar Ele agora? Ou você quer continuar com o coração endurecido até o dia que Jesus volta e você verá Ele sem oportunidade de fugir do julgamento feroz? Jesus veio a este mundo como um homem humilde, um carpinteiro simples, mas a próxima vez que Ele vem será como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Creia nele, receba a Ele enquanto há tempo, por favor. Se tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco e estaremos dispostos a mostrar a você pela palavra de Deus como qualquer pecador pode se aproximar a Deus por colocar fé em Jesus, ser perdoado, justificado, adotados na família de Deus, e assim você voltará com Ele em alegria e não em terror, tentando fugir de um castigo eterno. Por favor, fale conosco. Deus te abençoe. Obrigado.